Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Entramos hoje no nosso quarto dia da exposição do Evangelho de João e hoje vamos meditar no capítulo 7 e no capítulo 8. Queridos, no capítulo 7, do 1 ao 13, tem a primeira parte desse capítulo, onde conta que Jesus estava com as suas atividades ali retornada na Galiléia, porque ir para a Judéia não era um bom momento, os judeus estavam ali procurando uma oportunidade para matá-lo. Também nos fala que estava próximo à festa dos tabernáculos. Do 3 ao 5 começa uma conversa entre ele e os seus irmãos. Aqui nos traz a informação que os seus irmãos estavam tendo esta conversa com ele porque não criam nele. Então seus irmãos começaram a pressionar, vai lá para a festa, ali é o lugar para ser conhecido, vai vir gente de toda parte do mundo, então vai lá mostrar aquilo que você sabe fazer, se mostre ao mundo. E falavam isso não porque eles acreditavam, que já diz que eles não criam em Jesus. Então nós vemos como eles estavam aqui no padrão do mundo, na glória do mundo. Vai lá, faz, ganha seguidores, apareça. E Jesus rebate dizendo, olha, vocês não sabem de nada, não chegou a minha hora, é a hora de vocês, vai lá, afinal, para vocês não têm nada a perder. Porque não tem nada no mundo contra vocês. Agora, contra mim, sim. Por quê? Porque eu denuncio toda a maldade que o mundo esconde. Vocês não, vocês vivem normal, vocês estão nadando a favor da maré, então qualquer lugar, qualquer hora, qualquer situação é comum para vocês, mas não é chegada a minha hora. E aí Jesus os despede para que eles fossem para a festa, falou, eu não vou. Na verdade, Jesus estava despistando deles que aqui narra que quando eles foram, Jesus mais tarde foi, porém foi escondido, porque lá na festa as pessoas já estavam ali procurando Jesus. Vemos que eles estavam ali já procurando, uns diziam que ele era um homem bom, outros contestavam e outros achavam que ele enganava o povo. Então havia essas controvérsias e Jesus escondido, ele foi para a festa esperando uma oportunidade. Agora, quando chega ao meio da festa, Jesus se manifestou no templo. E quando ele começou a ensinar, os judeus ali ficaram impressionados com tamanha sabedoria e profundidade. E eles se perguntavam como ele sabe tanto sem ter estudado. E agora começa um longo discurso, uma longa discussão de Jesus com os mestres da lei, com os judeus ali. Então Jesus começa a dizer assim, olha, eu não inventei nada disso. O que eu ensino vem daquele que me enviou. Vocês podem coloque à prova os ensinamentos e saberá que é de Deus. Eu não inventei nada disso. É o ensinamento do meu Pai. E aí ele começa a confrontar os judeus dizendo, olha, quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar. Mas quem quer honrar aquele que o enviou apega-se aos fatos e não altera a realidade. Aí ele toca na ferida dizendo, olha, não foi Moisés que deu a lei de Deus a vocês, não foi? Mas porque nenhum de vocês a cumpre. E então Jesus começa a confrontá-los agora e não vai durar pouco esse confronto. E aí Jesus de novo cutuca eles dizendo, então por que vocês estão tentando me matar? E eles logo protestam dizendo, olha, você está possuído por demônios, porque quem aqui está tentando te matar? Aí Jesus logo levanta outra questão. Tudo indica aqui que Jesus vai falar agora do homem inválido, coxo, que estava ali no tanque de Betesda. Aí Jesus fala, eu fiz um milagre meses atrás e vocês ainda estão preocupados. Vocês estão preocupados qual vai ser, o que eu vou fazer agora. E ele fala, Moisés prescreveu a circuncisão, que nem veio de Moisés, era antes de Moisés, e vocês circuncidam a criança no 8º dia, mesmo se cair num sábado. Porém, vocês estão preocupados em cumprir a lei para não infringir uma lei de Moisés que foi determinada no 8º dia. Então, por que vocês estão tão preocupados por eu ter curado, por eu ter devolvido ali os movimentos, dado vida para aquele homem num sábado? E vocês ficam ali procurando defeito. Vocês precisam aprender a discernir as coisas que são do alto. Vocês não têm discernimento dessas coisas. Jesus falando isso foi quando alguns habitantes ali de Jerusalém
para confrontar o que os judeus tinham acabado de falar, mas quem estava querendo te matar, procurando para matar, agora aparece os habitantes de Jerusalém dizendo, peraí, eles não estavam querendo matar ele, agora estão ali ouvindo, estão sentados diante dele, será que eles também estão crendo que ele é o Messias? E no final aqui do versículo 27, eles falam assim, ó, nós sabemos de onde ele veio, mas no caso do Messias, ninguém saberá de onde ele virá. Eles estão aqui fazendo uma confusão com Malaquias 3:1, que eles acreditavam que o Messias apareceria do nada, não teria origem. Porém, em Miqueias, nós sabemos que Miqueias 5:2 diz que ele viria de Belém. Então, quando Jesus ouve isso, do 28 e 29, Jesus grita ali com eles, ei, o que vocês estão pensando que me conhece e sabe de onde eu vim? Daí Jesus fala, minha origem não é essa, vocês estão olhando, é como se Jesus estivesse falando, vocês estão olhando para o lado errado, vocês estão olhando para a questão carnal, vocês estão olhando para a questão da tradição, local de nascimento, de quem é filho, vocês estão usando aquilo que é tradicional de vocês, mas vocês não sabem da onde eu vim, vocês não sabem a minha verdadeira origem. Eu vim, na verdade, eu venho da parte dele, eu vim do Pai. E por isso é que eu o conheço, porque foi ele que me enviou aqui. E enfurecidos, eles procuravam ali alguma ocasião para que viesse prender a Jesus. Mas não puderam tocar, porque a hora dele não havia chegado. E aqui fala que muitos passaram a crer e passaram a seguir a Jesus. Mas eles pensavam assim: será que quando o Messias vier, ele vai apresentar alguma prova que seja maior, mais convincente ou superior a essas que que ele está nos mostrando? E com todo aquele alvoroço, os fariseus ali queriam aproveitar e eles ali chamaram os guardas do templo para que eles pudessem vir e prender a Jesus, aproveitando o ensejo daquela aglomeração. Mas quando Jesus viu ele chegar, os confrontou. Né? Fala, eu vou ficar por pouco tempo com vocês, depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso trouxe uma confusão à cabeça dos judeus e eles não sabiam se Jesus ia para o mundo grego, sair fora ali da região de Jerusalém. Eles não entenderam nada do que Jesus disse. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora, querido, chega a parte final da festa e deste capítulo, e é uma parte muito importante. Então, aqui no 37 começa a narrar que no último dia da festa, o mais importante, Jesus ali que estava nesse confronto com os religiosos, agora Jesus se põe de pé e ele traz um discurso aqui descrito por João, que é um discurso um dos mais maravilhosos que nós temos aqui. Ele coloca-se de pé e diz assim, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como diz as Escrituras. Queridos, neste momento Jesus estava ali, nesse momento solene da festa, e ele levanta, e agora ele não estava falando assim, olha, para os que têm sede, não, se alguém tem sede. E quando ele está falando agora de sede, de beber, a profundidade aqui, o versículo, se você olhar, né, algumas estão entre parênteses, dizendo que está fazendo referência ao Espírito Santo que seria recebido, não tinha sido recebido ainda, porque ele não tinha sido glorificado, mas aqueles que crescem receberiam o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Olha, se alguém tem sede, se você parar para pensar o que é ter sede, quando você tem sede, no momento que você está com sede e você precisa de tomar água, não é vontade de tomar um refrigerante, um suco, você tem sede para tomar água. Lembrando que nós somos compostos de 60% a 70% de água ao nosso corpo. Então, quando nós estamos com sede, nós estamos com necessidade daquilo que nós somos feitos. Nós estamos com falta daquilo que nos compõe. Então, Jesus agora trazendo, eles estavam fazendo leituras humanas, leituras de casca, e Jesus falando de coisas espirituais. Então, Jesus estava dizendo, você que tem sede, você que está precisando de algo ao qual você é composto, venha a mim e beba. Então Jesus tinha agora ali, tinha fariseus, tinham pessoas de outros lugares, tinha um povo comum, tinham guardas, tinham romanos,
E só que para Jesus só tinha dois tipos de pessoas ali, os que tinham e os que não tinham sede. Então Jesus falou: se alguém aqui tem sede, Jesus poderia dizer o correto: todos vocês têm sede. Mas Jesus estava dizendo: não, se alguém tem sede, se alguém necessita de ser preenchido daquilo que você foi formado e nada preenche, nada resolve, se te falta discernimento, se te falta luz, se te falta compreensão. E nós vamos ver aqui que teve um grupo destacado que entendeu a mensagem de Jesus. Então Jesus estava ali, e é o que diz para nós hoje: olha, se você tem sede, se alguém tem sede. E é muito importante que às vezes a religiosidade, nós vemos aqui que a religiosidade, ela cria uma capa, ela simula que nós não temos sede ou que nós matamos a nossa sede. A religiosidade é como se você tomasse um copo de um refrigerante, um suco, e aparentemente você matou a sua sede, mas o que mata a nossa sede quando nós estamos com sede é o nosso corpo pedindo aquilo que nos compõe. E espiritualmente, Jesus está falando: aquele que está com falta daquilo que o compõe, eu vou mandar. O que te falta é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade que vem, que vai te revelar todas as coisas, que vai te convencer daquilo que precisa ser convencido, é aquele que vai testificar de mim em você, é aquele que testifica com o seu Espírito que você é salvo, é esse, aquele que vem a mim terá e fluirá de você. Então Jesus estava com uma mensagem do Evangelho tão poderosa. E nós vemos que uns gritaram naquele momento: olha, ele deve ser um profeta, será que ele é o Messias? E começou de novo aquela discussão: mas será que veio de Belém? Porque tinha que vir de Belém. Eles estavam tão preocupados com protocolos que na cabeça deles é o que tinha que cumprir. Eles não estavam percebendo a visitação do próprio Deus encarnado através de Jesus ali diante deles. E nós vemos que começou a discussão e de repente eles foram ali, eles queriam fazer alguma coisa contra ele, mas foi impossível alguém tocar em Jesus. E quando os guardas do templo voltaram ali e foram confrontados, questionados pelos fariseus, os fariseus falaram: por que vocês não os prenderam? Queridos, olha, e eles falaram no versículo 46, tem uma fala desses guardas que eu não sei se outros tiveram a percepção que eles tiveram, mas esses guardas, eles entenderam exatamente o evangelho que Jesus estava trazendo naquele dia, as boas novas. Eles entenderam exatamente, eles tinham sede, pela fala deles, eles tinham sede daquela água espiritual que o Senhor Jesus estava ali dizendo: venha a mim e beba. Porque eles responderam para os fariseus assim: olha, quando eles foram questionados: por que vocês não o prenderam? E eles responderam: nunca ouvimos ninguém falar como este homem. Querido, isso é tão interessante, porque logo no 47, 48 e 49 eles questionam: olha, mas vocês se deixaram enganar, como o resto dessa gentalha, né, na versão parafraseada está usando esse termo. Vocês não perceberam que nenhum líder do povo creu, vocês não veem que nenhum fariseu, somente a multidão ignorante que não sabe nada da lei de Deus, que é enganada por ele e acaba se condenando. Então você percebe que a religiosidade, ela nos afasta de reconhecer exatamente quem é Deus. A religiosidade nos oculta o caminho de nós termos uma comunhão com Deus verdadeira. Então eles achavam assim que só os ignorantes, só os que não tinham religiosidade estavam encontrando, estavam realmente compreendendo quem era o Messias. Então, queridos, isso foi algo tão maravilhoso que aconteceu naquele final daquela festa. E nós vemos agora no 50 ou 51, cita Nicodemos lá de João 3, onde eles estão ali alvoroçados. Aí diz assim: Nicodemos, o homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes do fariseu, interferiu naquela discussão e falou: olha, é, a lei decide sobre a culpa de um homem sempre ouvindo ele primeiro, para descobrir o que ele está fazendo. E eles interromperam ali naquele momento e retrucaram e ali foram para cima de Nicodemos. Agora você vê Nicodemos que procurou Jesus. Nicodemos também que ele reconheceu que Jesus só podia ter sido enviado de Deus. Nós vemos pelo posicionamento dele. Ele havia
percebido quem era Jesus, além da casca que todos estavam olhando. Queridos, que capítulo maravilhoso, que capítulo glorioso. Nós vemos João expor de uma forma tão maravilhosa, tanto para o povo daquela época, que estava ouvindo ele ali ao vivo, quanto para nós hoje, que estamos ouvindo e sendo assim, e ficamos maravilhados com palavra tão poderosa. Agora no capítulo 8, a última frase do capítulo 7 diz que a reunião terminou e todos foram para casa. E no capítulo 8 começa dizendo que, porém, entretanto, Jesus, ele não foi para casa, ele foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi orar, foi falar com o Pai. Ele tinha sempre muita comunhão com o Pai. Era um momento precioso que Jesus estava sempre, nós vemos sempre frisado que Jesus estava ali, separava para ter um tempo com Deus. E logo que ele terminou de orar, ele voltou para o templo, e a multidão ali já o rodeou. E agora vai ser narrado aqui aquele episódio tão conhecido da mulher que foi pega em adultério. Eu vou narrar para vocês aqui rapidamente. Eles trazem uma mulher, pela forma que está descrito, eles entraram em algum lugar, e aquela mulher estava no ato, e eles trouxeram até Jesus, a multidão estava ali, e eles colocaram a mulher, lançaram diante de Jesus e falou: olha, a lei de Moisés diz que ela deveria morrer. E o que o senhor diz? Eles estavam com meia verdade, porque em Deuteronômio 22, em Levíticos 20:10, dizia que se tivesse em adultério um homem com a mulher, os dois deveriam ser apedrejados. Então eles estavam ali com meia verdade, porque trouxeram só a mulher e não o homem. Não sei se o homem era influente, né, ou era amigo deles, mas trouxeram a mulher que eles queriam pegar Jesus. A verdade é que eles perguntaram: a lei de Moisés diz que deve ser apedrejado. E você o que diz? Então, se Jesus falasse não apedreja, quem seria apedrejado seria Jesus. Por quê? Porque ele estava indo contra a lei de Moisés. Agora, se Jesus fala que ela seja apedrejada e cumpra a lei, como que ficaria o que Jesus estava pregando pelaquela multidão? Jesus agora estava trazendo um novo padrão, um padrão de misericórdia, um padrão diferente do que existia na lei. Só que fato é que quando eles chegaram até Jesus, eles queriam uma resposta imediata de Jesus. Eles queriam chegar: Jesus, aqui, ela estava ali, acabamos de pegar no ato do adultério, o senhor está vendo que ela está aí de uma forma que estava agora no ato, pegamos em flagrante, e aí a lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. E o Senhor, eles queriam uma resposta imediata, mas Jesus se calou. E quando Jesus se calou, colocou todos em parafuso. Eles não estavam preparados para um silêncio. Eles queriam agir apenas impulsivamente naquela situação e pegar Jesus numa situação difícil, mas Jesus se calou, abaixou a cabeça e começou a escrever na areia. E com isso, o Senhor desarmou toda aquela armação que estava naquela situação. A mulher era só um bode expiatório para pegar Jesus. E aí Jesus pegou e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque quem atirava a primeira pedra assumia o apedrejamento, era responsável pelo apedrejamento. Qualquer problema que tivesse depois e houvesse algum erro no apedrejamento, é quem atirou a primeira pedra que era o responsável. Então Jesus falou: aquele que não tem pecado, aquele que não erra, aquele que não transgride a lei de Moisés, aquele que cumpre toda a lei, aquele que anda corretamente, está totalmente em dias na lei, pode começar o apedrejamento. Então Jesus nem colocou que ela não poderia ser apedrejado para ir contra a lei de Moisés, e nem pediu para que ela fosse para ir contra aquilo que ele estava pregando. E naquele momento eles começaram a jogar as pedras para o chão, começaram a ir embora e foram abandonando um a um. E de repente Jesus levantou a cabeça e falou para a mulher: cadê os seus acusadores? E ela, não tem nenhum mais. E Jesus falou: nem eu te condeno. Jesus não estava ali passando, colocando embaixo do tapete o erro, o pecado daquela mulher. Porém, Jesus disse: vá e não peques mais. Porque logo mais Jesus subiria naquele madeiro e o pecado dessa mulher, a culpa dessa mulher, do que ela havia cometido, estaria sobre Jesus. O pecado não estava ficando impune. Mas Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Queridos, isso é uma passagem maravilhosa.
que Jesus traz, como é importante quando nós encontramos com Jesus que haja uma mudança de vida, que haja uma metanoia, um arrependimento. Metanoia é arrepender-se, é mudar de vida, é mudar de rumo. E aquela mulher recebeu essa palavra do próprio Jesus, e isso foi maravilhoso. Jesus a salvou da morte e provavelmente salvou da condenação interna, da eterna, porque o encontro que ela teve com Jesus, eu tenho certeza que impactou a vida daquela mulher. Agora temos um outro discurso que vai do versículo 12 ao versículo 30, onde Jesus começa aqui no versículo 12, dizendo um versículo tão conhecido, um texto tão conhecido, que diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu sou a luz. Se vocês creem em mim, se vocês aceitarem, se vocês creem que eu sou a luz, essa luz seria assim quando eles iluminassem o Velho Testamento, que é para nós hoje, iluminasse para diante, daria cor a este mundo, daria discernimento, daria entendimento. Assim quando quando Saulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, que ele recebeu a luz, que era Jesus, eu creio que Paulo teve que ler todas as escrituras novamente agora com a luz, com a lente de Jesus, para que ele viesse entender. Então Jesus está falando: eu sou a luz do mundo. Eu vim aqui para clarear. A luz, ela traz entendimento. A luz, ela traz a verdade. E começou esse discurso a partir desse texto, e os fariseus queriam assim alguma prova. Eles estavam olhando tanto para a questão casca, para a questão carne, que eles diziam: você não tem provas, como você dá testemunho de si próprio. E Jesus vai discursando com ele toda a situação, e Jesus vai falando assim para eles: olha, vocês estão perdendo o Pai, não me aceitando. Eu estou para ir embora, vocês não podem ir para onde eu vou. Até alguns pensaram que Jesus poderia estar indo para tirar a sua própria vida, tão equivocado que eles estavam. E Jesus foi discursando com ele: olha, vocês estão perdendo a visitação do Pai, isso vai acarretar para vocês algo terrível, isso terá graves consequências. Eu estou aqui, vocês olham para mim, mas vocês não me veem. Como que vocês querem ver o Pai? Eu estou aqui. Se vocês me conhecessem, vocês também iriam conhecer o Pai. E Jesus ali esforçando de todas as formas, com muita compaixão, para que eles pudessem entender quem estava diante dos olhos deles. E foi um discurso tão maravilhoso que Jesus trouxe ali, um ensinamento, que no versículo 30 diz que depois que ele se expressou desta forma, muitos decidiram acreditar e crer em Jesus, porque foi um discurso com tanta compaixão, mas ainda vemos que a religiosidade impediu que aqueles homens que conheciam tanto a lei de reconhecer quem era Jesus. E agora, do 31 ao 47, nós temos mais um discurso, uma conversa, uma discussão de Jesus com os fariseus. E Jesus começa no 31 e 32, que é um verso também muito conhecido. Nós falamos muito o 32, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus começa dizendo assim: olha, para aqueles que creram no que Jesus havia pregado, havia falado, e passaram a crer em Jesus. Então Jesus se dirige a eles e fala: se vocês permanecerem comigo, vivendo isso que eu tenho ensinado a vocês, se vocês seguirem exatamente o que eu estou ensinando, verdadeiramente vocês serão, sem dúvida, os meus discípulos. E após isso, após eles viver aquilo que Jesus ensinou, eles passarem a mudar a vida deles e seguir os ensinamentos de Jesus, e com isso a consequência é ser os discípulos de Jesus, só aí eles conhecerão a verdade e a verdade vai libertá-los. É através de um permanecer no Senhor que essa verdade, que é Jesus, que nós conhecemos, que é inundada em nossas vidas através do Espírito Santo, é ela que nos liberta, é ela que nos leva a entender, a enxergar aquilo que antes para nós nós não enxergávamos pela escuridão, pela falta da luz de Jesus em nossas vidas. A partir deste momento nós somos libertos, porque toda a verdade
é trazida ao nosso coração, à nossa mente, e nós passamos a ver as pessoas, a ver as coisas, a olhar para nós, olhar para aquilo que fazíamos de uma maneira onde nós conseguimos ter discernimento e passamos a ser libertos. E após Jesus ter dito isso, alguns retrucaram e disseram: olha, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Primeiro eles mentiram, porque se você pegar toda a história, desde o Egito para cá, eles tinham sido escravos durante 430 anos lá no Egito. Não foram escravos durante os 430 anos, ficaram 430 anos, mas uma grande maioria, quase uma totalidade disso, aí foram escravos do Egito. E eles foram depois, por muitas vezes, eles ficaram ali, ficaram em algumas batalhas que perderam e acabaram ficando debaixo de jugo de outros lugares também. Então eles olham para Jesus e falam: como que podemos ser libertos se nunca fomos escravos? Então nós vemos que eles não andavam com a verdade, sempre ou era meias verdades ou totalmente inverdades. E Jesus começa a confrontá-los por isso. E Jesus começa a falar com eles aqui e fala que o pecado é uma armadilha, que o pecado é um beco sem saída. Então quem está no pecado é escravo do pecado. Coloca para eles a diferença de um escravo para um filho e continua trazendo isso para eles, que eles precisavam ser livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Traz de novo para que eles entendessem quem era Jesus. E aí Jesus fala: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar. Então Jesus agora começa a confrontá-los. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém vocês tentam me matar. Se vocês tentam me matar, eu sei exatamente quem é o pai de vocês. Jesus estava dizendo: eu sei exatamente quem é o homicida desde o começo. E Jesus, você vai perceber que no decorrer Jesus fala para eles: sabe de quem vocês são pai? Porque eles começam a dizer para Jesus: nós somos, o nosso pai é o único Deus. E Jesus vai dando corda para eles, e no final aqui, a partir do capítulo 42, 43, Jesus fala: vocês são, sabe quem é pai de vocês? É o diabo. E aí eles ficam assim, revoltados com isso, mas Jesus começa a trazer a verdade para eles, porque eles são mentirosos, e Jesus coloca quem é o pai da mentira, Jesus coloca quem é homicida desde o início, e vocês querem me matar. Então Jesus começa a confrontá-los de uma maneira muito dura, muito dura. E Jesus, no final aqui do 46, 47, fala para eles: olha, eu queria que vocês pudessem me mostrar alguma coisa que eu disse, alguma coisa que não fosse verdade. Alguma palavra enganosa, algum erro, algum simples pecado. E Jesus finaliza no 47 dizendo: mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Então, se vocês procuram no que eu estou dizendo e não há mentira, por que vocês não creem em mim? Quem está do lado do Pai ouve o que ele disse. E é por isso que vocês não ouvem, vocês não estão do lado de Deus. Um confronto duro de Jesus para aqueles mestres da lei. Vocês não estão, vocês pensam que estão servindo a Deus, vocês pensam que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem, vocês não pertencem a Ele, vocês não estão do lado dele. E Jesus termina esse discurso do 47 aqui confrontando eles de uma maneira, acho que mais dura do que tinha confrontado até agora. E no último trecho aqui do 48 ao 59, depois de Jesus ter confrontado duramente, eles no 48, eles desdenham de Jesus, dizendo assim: olha, os judeus então disseram: faz sentido, estávamos certos quando dissemos que ele era um samaritano endemoniado, possuído por demônios, louco. E aí Jesus reage, né? Eu não sou louco, eu apenas honro meu pai. E ele começa a dizer dos planos do pai, que a glória era para o pai, e que ele falava com absoluta confiança, e que se eles praticassem aquilo que ele estava dizendo, eles não teriam que encarar a morte. Quando Jesus disse isso, que eles não teriam que encarar a morte, e eles se revoltaram novamente, e começaram a falar: tá vendo, ele está realmente endemoniado, Abraão morreu, os profetas morreram, será que ele é maior do que o nosso pai Abraão para estar dizendo essas coisas? E falando de todos os profetas que morreram, e falou quem ele pensa que é. E aí Jesus no 54 volta a falar:
que se ele tivesse colocando a glória para ele, ele nada conseguiria. Mas o meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, é que me colocou neste tempo, neste lugar de glória. Vocês não reconheceram a ação do Pai, mas eu sim. E se eu, por falsa modéstia, dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. E ele fala: Abraão, pai de vocês, com fé, com júbilo, olhou para o futuro e viu o meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. E os judeus estavam tão presos, queridos, na questão humana, na questão da casca de tudo aquilo, que eles olharam e falaram: cara, você não tem nem 50 anos, como diz que você viu Abraão? Eles ficavam perplexos quando Jesus falava de coisas espirituais e eles estavam ali somente ligados nas coisas naturais. E aí é onde Jesus faz uma declaração, que essa declaração era para que eles não tivessem dúvida se eles estivessem olhando para onde eles deveriam olhar. E Jesus respondeu no 58: eu afirmo que antes de Abraão nascer, olha, querido, se eles tivessem um pouquinho de temor ao Senhor, temor a Deus no coração, ao Deus que eles estudavam há tanto tempo, quando eles ouvissem isso, isso era para queimar o coração deles. Jesus falou: afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E esse momento que era para ser transformador na vida deles, porque ele sabia exatamente quando Jesus disse eu sou, ele sabia era algo muito maior do que é de repente para mim e para você quando Jesus fala eu sou. Eles, como judeus, isso tinha um significado muito maior e profundo. Mas em vez de reconhecer a Jesus, aqui no 58, no 59 diz que eles apanharam pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus ali se escondeu, driblou eles ali, se afastou e retirou-se sem que eles percebessem o que Jesus estava se afastando. Queridos, hoje nós finalizamos o nosso quarto dia. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, possa falar ao coração de vocês, que você possa aplicar essa palavra, que você possa beber dessa água, que você tenha sede, que a religiosidade, que o dia a dia, que a familiaridade, outra coisa que nos impede de ter sede, essa sede de Deus é a familiaridade de ir aos cultos, que isso nos liga à religiosidade, a familiaridade de dizer que eu conheço a Deus, eu sou cristão. Essa familiaridade muitas vezes nos impede de ter uma intimidade com o Senhor. Lá em Mateus diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: preguei em seu nome, curei em seu nome, expulsei demônios em seu nome. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. E esse conhecer quando nós pegamos essa palavra conhecer na Bíblia, não é conhecer, olha, eu conheço fulano, eu conheci tal lugar, não. Conhecer é a mesma palavra para intimidade, para relação sexual. Quando fala que Adão conheceu Eva, ela engravidou. Então, quando Jesus fala: vocês que pregarem em meu nome, vocês que curarem em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, eu não vos conheço, depende da versão. Jesus está dizendo: você nunca teve intimidade comigo, você nunca bebeu da água que eu tinha para te dar. Você até usou o meu nome, você se familiarizou com aquilo que você conheceu sobre mim, mas você nunca teve intimidade comigo. Que você possa buscar ter intimidade, você possa de verdade conhecer ao Senhor, que você possa mergulhar nesse conhecimento, que essa água possa jorrar dentro de você e que possa inundar quem está sempre à tua volta. Que o Senhor o abençoe, dê uma terça-feira de feriado para você, abençoada, que Ele possa te guardar e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração sobre essas palavras maravilhosas do nosso texto sagrado. Deus abençoe a todos.